Muito bom, professor. E agora uma pergunta bastante interessante e eu queria colocar agora de minha parte um adendo a essa pergunta. Então, assim, o treinamento de força ou o treinamento de característica aeróbica? E dentro disso, leva em consideração o aspecto de adesão do sujeito à prática de atividade física, nessas primeiras semanas principalmente, ou os parâmetros fisiológicos são sempre muito mais importantes do que qualquer coisa? Legal, excelente questão, do Renan. Eu diria assim, qualquer profissional experiente que está nos assistindo aí, da área da saúde, ele vai ter isso em mente, pela própria experiência prática, da prática baseada em evidência que ele já tem, né? A repetição ali de intervenções que ele realiza na prática, ele já chega a essa conclusão. Esse é o primeiro ponto, pessoal. No momento inicial de qualquer intervenção que você está fazendo, isso envolve o movimento, a prescrição dos exercícios, você tem que estar preocupado em gerar uma aderência desse indivíduo ao que você está fazendo. Então, assim, isso ganha muita importância hoje nos conhecimentos atuais que nós temos, porque existem várias formas de você aumentar a aderência desse indivíduo ao longo do tempo para você poder fazer a sua intervenção. Então, para além das questões fisiológicas, você tem que estar preocupado com essa ideia de aderência e adesão. Vou te dar algumas dicas sobre isso para você potencializar isso em relação ao exercício, tá ok? Então, antes da gente entrar propriamente dito nessa parte, vou pegar o ponto que o Renan falou, que é uma pergunta de vocês também, essa ideia do treinamento aí com predomínio aeróbio, o treinamento de força, né, realizado na musculação. Assim, pessoal, uma das coisas, pensando em aderência, para esse público, né, portadores de diabetes, indivíduos que possuem essa patologia, você tem que tomar muito cuidado com a acidose muscular nas primeiras semanas. A acidose muscular tem total relação com o prazer que o indivíduo tem em relação ao exercício. Então, se você começar a realizar sessões de treinamento que promovam muita acidose muscular, quer seja pelo treinamento de força, quer seja pelo treinamento aeróbio, para esses indivíduos aí que são sedentários. O indivíduo portador de diabetes sedentário, não estou falando do indivíduo portador de diabetes que já é treinado. Depois eu posso te dar um exemplo sobre isso. Eu tenho alunos aqui que estão há 3 anos comigo e que têm diabetes mellitus do tipo 1. Não vai deixar de ter a doença, mas são indivíduos treinados. São indivíduos que realizam um treinamento com acidose muscular ali com autocontrole, né? Porque já tem uma série de adaptações ali que sustentam o equilíbrio fisiológico do exercício. Então, assim, o cuidado que você tem que ter no início é com a ideia de acidose. Não está errado gerar acidose em algumas sessões, mas a questão é, nas primeiras semanas a gente evita essa situação, né? Sobretudo aí nas 3 a 4 primeiras semanas, que é a teoria da adesão. Para a terceira ou quarta semana, o indivíduo ele já acostumou com o horário, ele já acostumou com você, profissional, ele já confia no seu trabalho, ele já acostumou com o local que ele está realizando o exercício, talvez com o entorno, com as pessoas que estão à volta dele. Então todos esses fatores são mais importantes inicialmente do que propriamente a prescrição por si só do movimento, né? Você tem que prescrever o movimento humano, prescrever as sessões de treinamento, mas também aliar isso com o seu poder de reter esse indivíduo para a intervenção que você está fazendo. E aí eu estou te colocando o seguinte, você vai ter uma dificuldade grande com isso. Porque esses indivíduos em fases iniciais, que têm diabetes, eles se encontram quase sempre, esses indivíduos com um nível de sedentarismo avantajado, né, no nível maior, quase sempre eles se encontram em fase de negação. Eles estão chegando para fazer exercício com você porque o médico pediu, porque ele viu que ele poderia ter algum tipo de efeito colateral com a doença, né, ou porque a esposa está pedindo, ou porque o marido está pedindo, ou porque o filho está pedindo. Então ele chega para você quase sempre, olha, eu diria assim, 90 a 95% dos casos, numa fase de negação. Então ele vai negar o que você está fazendo. Você está querendo fazer o bem para ele e na verdade ele está te testando. Ele fala, nossa, professor, mas está muito forte. Nossa, mas eu não tenho, isso aqui está difícil demais. Essas frases que você vai ter que estar acostumado. Então já se acostume com isso, você vai escutar isso aí, você vai lembrar de mim nessa hora. É bem comum. Nessa fase de negação, o indivíduo lidar assim com o exercício. É só você esperar 3, 4 semanas
10 a 20 sessões que o sujeito começa a obter algumas respostas ali fisiológicas frente ao exercício e automaticamente você começa a aumentar a adesão dele para com a prática. E aí, pessoal, passado esse momento da adesão, aí sim, né? O que eu costumo falar nesses programas de exercício para essa população é o seguinte, falo muito de periodização em relação a isso. O objetivo da periodização ali é o controle da doença, o controle da patologia. Esse é o objetivo, o controle da homeostase corporal. A forma que você vai fazer isso, aí tem diversas estratégias, mas eu vou te dar uma base sobre isso. Pensando em treinamento aeróbio e treinamento de força, o que é importante para essa população, que as teorias mais recentes mostram, é o seguinte. Hoje o tecido muscular tem um papel muito grande para diabetes, viu, pessoal? Você precisa aumentar tecido muscular. Você tem que pensar nisso aí. Se você olhar 10, 15 anos atrás, as principais diretrizes aí, viu, Renan, falavam o seguinte, que é a prática quase que exclusiva do treinamento aeróbio. Porque o treinamento aeróbio tem um papel legal para isso, porque ele consome mais glicose. Se você equalizar ali algumas situações em relação ao treinamento de força, ele consome mais glicose comparado com o treinamento de força. Então você achava o seguinte, olha, o principal tratamento aí pensando na patologia diabetes para essa população falando de exercício, a gente vai entrar com caminhadas, né, hidroginástica, transporte elíptico, vamos gastar energia, vamos reduzir a glicemia, que é a característica da doença. Legal, isso continua valendo ainda. Você vai utilizar os métodos contínuos, os métodos intervalados, extensivos e extensivos, em todos os ergômetros da academia, em tudo que você for fazer de prática corporal aí. Mas hoje a gente sabe o seguinte, o treinamento de força tem um papel fundamental para essa população, pessoal. E você que trabalha com movimento humano, é legal você dominar esse conhecimento, porque se você for, por exemplo, para alguns profissionais mais da velha guarda, aí, se a gente colocar dessa forma, os profissionais não dominam essa ideia de aumento de tecido muscular aí para essa população. E vão falar que o treinamento de força ali por diversas vezes pode até gerar malefício para essa população. E hoje a gente sabe assim, que é muito importante treinar, aumentar tecido muscular com essa população. É fundamental. Então a hipertrofia muscular não é só para a parte estética, ela é para a saúde também. Você precisa aumentar tecido muscular. Por quê, professor? Vou te colocar diretamente o conhecimento que a gente tem sobre isso. Quando você aumenta tecido muscular, olha que legal isso aí, Renan. Se você aumenta tecido muscular nesse indivíduo, automaticamente com mais tecido muscular, ele libera mais miocina. Miocina, guarda esse nome. Você vai prometer isso para o teu aluno. Você não vai, teoricamente ali, é uma das principais adaptações a ser alcançadas, porque mais miocinas, essas miocinas vão inibir as citocinas pró-inflamatórias, que é a principal causa de degeneração de tecido da diabetes. A patologia é caracterizada por essa situação. Gera um estado inflamatório interno, que acaba degenerando os tecidos pelo excesso de glicose. A glicose, quando ela se liga a qualquer tecido no corpo, ela degenera. Um exemplo que eu dou para você, profissional do movimento, você pode falar isso também lá para o seu aluno, eu uso essa analogia na minha prática. Aquela ideia antiga, aquela brincadeira antiga que a gente fazia, às vezes, de colocar um dente num copo de Coca-Cola. O pessoal que é mais antigo aí vai lembrar dessa situação, né, professor? Então você deixa 2 dias o dente dentro de um copo de Coca-Cola, você tira ele depois, ele está poroso. Você aperta ele, você destrói ele. É a mesma coisa, Coca-Cola, né, para além da marca, ela possui muito açúcar. Então imagine esse açúcar dentro do seu corpo, dentro dos seus órgãos. Esse açúcar vai começar a se ligar às células de alguns órgãos. E o açúcar nesses órgãos gera esse processo inflamatório de glicolização nos tecidos. E aí começa a inflamar, começa a liberar, o seu corpo, para combater essa inflamação, vai começar a liberar essas citocinas pró-inflamatórias. Corpo do portador de diabetes, isso acontece a todo momento. E na medida que se aumenta o tecido muscular pelo treinamento de força, com várias manipulações, a gente sabe que o treinamento de flexibilidade e força é o principal para aumentar tecido muscular.
você começa a aumentar o tecido e esse tecido começa a liberar a miocina, que automaticamente combate essas citocinas pró-inflamatórias. Então você começa a resolver o problema dentro do sujeito, de dentro para fora. Você não pode estar preocupado só com redução de massa corporal, só com peso. Você tem que estar preocupado com a fisiologia corporal desse teu aluno, de dentro para fora. Então, se você aumenta o tecido muscular, você vai começar a resolver esse problema inflamatório de dentro para fora. Por exemplo, em casos graves de diabetes, o indivíduo tem dificuldade em gerar o processo de cicatrização dos tecidos. Por que tem dificuldade? Porque esse açúcar ali já degenerou os nervos, né? Pelas citocinas aí pró-inflamatórias. Então o indivíduo ele tem uma lesão lá no pé, é difícil dele cicatrizar, porque na verdade ele nem sente aquela dor, porque o nervo já não manda potencial de ação para aquele local. Então na medida que você aumenta tecido muscular, você começa de certa forma a reduzir esse quadro inflamatório, você começa a controlar o estado da doença. E mais, hein, pessoal, recado final nessa parte aí para você, ó, guarda esse conhecimento que eu estou te passando agora. Nenhum remédio vai fazer isso. Nenhum fármaco que trata diabetes aumenta tecido muscular. Se alguém souber de algum remédio que aumenta tecido muscular em repouso aí e que não gera efeito colateral para essa população, me fala, porque eu não sei. O único remédio que eu conheço, viu, professor, é o exercício físico sistemático.